Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre as manifestações dos dons de curar. Interessante que em 1 Coríntios capítulo 12 aparece no plural dons de curar, não é um dom no singular, são dons no plural de operar diversas categorias e modalidades de cura. Se você está nos acompanhando no canal, você sabe que nós estamos falando sobre 1 Coríntios capítulo 12, 9 manifestações do dom do Espírito Santo. Falamos sobre palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espíritos, um agrupamento aí de dons de revelação. Estamos falando agora de dons de poder, que é a fé, o vídeo anterior do dia de ontem, dons de curar no plural, que é o vídeo de hoje, e amanhã nós vamos falar sobre operação de sinais, prodígios, qual a diferença de uma unção de cura e um milagre de cura, qual a diferença de um prodígio, de um sinal, de uma maravilha, conforme as traduções que tem na língua portuguesa. Esse é o devocional de amanhã. Bom, em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, está escrito: mas a manifestação do Espírito Santo é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra de conhecimento, a outro pelo mesmo Espírito a fé, a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outra a operação de maravilhas, e a outra a profecia, e a outra o dom de discernir espíritos, e a outra a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo que opera todas essas coisas, repartindo-a particularmente a cada um como ele quer. A ênfase está no plural, dons de curar. Há um princípio de interlinearidade nas Sagradas Escrituras. Você não tem um, dois ou não tem três desses dons. Você tem todos esses dons como um potencial ao alcance das suas mãos no Novo Testamento. E na prática? Você tem apenas a pessoa do Espírito Santo, com o qual você deve desenvolver uma relação íntima, profunda, de intensa comunhão e de intimidade. E o Espírito de Deus, ao longo de uma existência, vai manifestar, ora, alguns ciclos, mais ênfase nos dons vocais, ora, mais ênfase nos dons de revelação, ora, mais ênfase nesses dons de poder, de sinais, entendeu? Não quer dizer que ao longo de uma vida você não possa ter manifestado todos eles. É possível, ao longo de 40 anos de ministério, ter manifestado todos eles. É possível. O que não é possível é você existir em si mesmo como uma ilha autossuficiente de espiritualidade, sem depender da comunhão e do relacionamento com os outros. Eu estou orando para ser como o apóstolo Paulo, que tinha os 9 dons. Primeiro, eu não sei aonde está escrito que o apóstolo Paulo tinha os 9 dons. Segundo, que isso é um erro teológico de tradução. São 9 manifestações do dom no singular, assim como existe o fruto do Espírito Santo e 9 virtudes desse fruto, 9 características, 9 habilidades desse fruto. Então, na verdade, se você tem o Espírito Santo habitando em você, você tem essas 9 manifestações dentro de você. Alguns entulharam, bloquearam, adormeceram, jogaram fora, foram programados a ter medo de pensar em falar em línguas, medo de pensar em interpretar de línguas. Está na Bíblia, mas eles acham que eles não precisam. Mas você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, você tem as 9 manifestações. E você não vai operar nelas numa noite, num dia, num ciclo existencial, em todas elas simultaneamente. Não vai. Pode jejuar, pode orar, mas essa oração não vai ser respondida. Por que não? Porque se Deus permitir que as 9 manifestações se manifestem simultaneamente na sua vida, na sua existência, na sua caminhada de fé, no seu ministério, você não precisa depender de mais ninguém, cara. Você é o Superman, você é a Mulher Maravilha, você é o Thor Gospel, do apostólico profético. Você não vai precisar ser ministrado em alguma coisa por outro. Então eu torno a dizer, em 40 anos de existência de um ministério, é possível que um homem de Deus maduro, experimentado, tenha exercitado, tenha focado e tenha fluído nessas 9 manifestações. É possível, tá? Sem demagogia ou falsa espiritualidade em relação a isso. Mas
simultaneamente você não opera nelas, porque você depende nesse ciclo, nessa estação de amadurecimento que você está vivendo, ser ministrado pelos outros e também ter a oportunidade de ministrá-los. E aí há então uma chave quântica chamada comunhão, interdependência, né? E se eu sou autossuficiente em mim mesmo, nos 9 manifestar do dom do Espírito Santo, eu não preciso que ninguém ore por mim, eu sou autossuficiente em mim mesmo. Isso é uma superstição terrível do neopentecostalismo que tem que ser corrigido, que tem que ser quebrado. O que isso tem a ver com o plural de dons de curar? Porque é possível que você seja um excelente operador de milagres e cura, de enfermidade, câncer, e a tua estatística de oração por cura de câncer é muito alta. Não vou dizer que é 100%, mas vou dizer que é acima da média dos outros irmãos que oram pela cura de câncer na congregação. Como é que você observa isso? Como é que você mensura isso? Estatística, frutos de testemunho, para a glória de Deus. Testemunho para massagear o teu ego, testemunho para levar a pessoa aos pés da cruz do Calvário. Outro vizinho ali, que senta 3 bancos para frente, 2 cadeiras para a esquerda, ele gosta de orar com muita intensidade por surdos. E ele tem uma estatística de cura de surdos de nascença, surdos que sofreram acidente e rompeu o osso do martelo, ou a membrana do tímpano, qualquer outra coisa, é restaurada instantaneamente. Talvez esse cara que tem estatística de câncer, de rins, de surdo, de soro positivo, não tenha a mesma estatística e a mesma eficácia e a mesma ousadia quando vai orar por ossos da vértebra da coluna que estão deixando uma pessoa tetraplégica ou paraplégica na cadeira de roda. Porque são códigos específicos para resultados e operações de unção específica. Qual o propósito do dom? O versículo 7 ele começa dando essa resposta, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Qual o propósito? Útil, servir, ser útil ao corpo de Cristo, ser útil aos irmãos da sua igreja local, sua célula, seu grupo de oração aí, sua equipe. Então, entenda que você pode buscar o dom de curar cego, e depois você pode aplicar o seu coração, jejuar, orar e tentar receber e buscar e entender em Deus o dom de curar ossos, o dom de câncer, de curar enfermidades de câncer. É sempre Deus que opera tudo em todos através de vasos de barro imperfeitos, tá? Sem neurose religiosa, pessoas disponíveis com os seus defeitos. E aí o poder de Deus vai se aperfeiçoando nas nossas fraquezas. E como é dons de curar, às vezes um excelente operador de cura de paralíticos de cadeira de roda precisa que um outro ore por ele, porque ele está com febre, amidalite, e dor de garganta e problema respiratório. E o outro, que não é famoso, que não viaja o mundo, que não tem vídeo e DVD orando em ginásios com centenas e milhares de pessoas para levantar de cadeira de roda, mas ele vai orar pela tua unha encravada. E a tua unha encravada vai ser curada. E você ora pela sua unha encravada e não acontece nada. Eu não estou dizendo que você não deva orar pela sua necessidade, mas entenda, dons de curar no plural. Porque às vezes na congregação, no corpo de Cristo, alguém tem uma ênfase para orar e desaparecer caroço. Outro tem uma ênfase para orar e alinhar as vértebras da espinha que estão desalinhadas, com escoliose e tantas outras doenças aí da homeopatia. Eu percebo que são agrupamentos de anjos específicos para agrupamento de doenças específicas, tá? Isso é uma intuição minha, uma percepção minha, é uma coisa empírica minha. É como se Deus te desse anjos para aumentar a estatística de cura de ossos. Outra época, outro ciclo, outra estação no ministério de cura que você serve a Jesus, ele te dá uma equipe de anjos para curar surdos, que é totalmente diferente de uma equipe de anjos que vai curar câncer, que é totalmente diferente de uma equipe de anjos que vai curar doenças psicossomáticas e erupções de pele, psoríase e coisas psicossomáticas no mundo emocional que manifestam no corpo físico. Milagres e sinais, prodígios, que eu vou falar amanhã, é totalmente diferente de curas psicossomáticas por pensamento positivo e programação neural. É importante essas informações, mas não é esse o sobrenatural de Deus. Ou não podemos resumir o sobrenatural de Deus somente esse entendimento, que a parapsicologia tem as suas respostas, que a neurociência e a neurolinguística têm as suas chaves motivacionais.
Eu quero te bombardear com alguns textos bíblicos e terminar orando para que o código da cura divina se intensifique ainda mais na tua vida, na tua experiência pessoal e no teu ministério. Salmo 107, 20, fala do Messias, fala de Deus. E diz que ele enviou a sua palavra e os curou e os livrou da morte. Como é que Deus cura? Liberando uma palavra. Como é que nós oramos por cura? Impondo as mãos, ungindo com óleo e liberando uma palavra. Se não tiver óleo, libera a palavra, cara. Libera a palavra, ore. Não fica preso aos ritos. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça e também de graça deem. Jesus, em Mateus capítulo 10, versículo 8. O que eu recebo de graça? A salvação, a revelação de Jesus. O Espírito Santo de Deus me apresenta Jesus. O Espírito Santo de Deus me convence da justiça, do juízo, do pecado, sendo eu um miserável pecador, sem merecer isso. Eu recebo isso de graça. Uma vez recebida a vida abundante, a salvação pela graça, agora eu sou responsável por edificar sobre a fé. Eu sou responsável a batalhar pela minha fé. Eu sou responsável agora por construir algo em Deus. Edificar, batalhar, amadurecer, crescer, expandir-se espiritualmente não é de graça. Custa caro. E custa tudo que você tem. Ser salvo pela graça é de graça. Ser um discípulo maduro que manifesta poder com equilíbrio, com autoridade, sem querer roubar o coração das pessoas, induzir, manipular elas, chantagear elas depois, isso custa caro, custa toda a tua vida. O que de graça recebestes, de graça dá. A salvação pela fé em Cristo Jesus. Recebeu de graça, ministra isso de graça, abençoa eles de graça. Não vamos cobrar indulgências papais, bulas papais, para que alguém seja curado ou para que alguém vá morar no céu, como a igreja medieval fez durante o período terrível da história. Por fim, quando eu tinha uns 20, 22 anos de idade, meus amigos de seminário, de curso de bacharel em teologia, estavam comprando moto, carro, ou então se preparando para casar. Eu tinha o valor de um carro 0 km popular da época e meio, um carro e meio, era um Gol Bola, que eu comparei o preço em livros, na minha prateleira. Você vai dizer que esses livros custaram de graça? Não, não custaram. Isso não foi de graça. O que você recebeu de graça, pela fé, na salvação em Jesus, você dá de graça. O que você recebeu com viagens ao redor do mundo, pregando em outros continentes, participando de treinamento em outros lugares, existe uma logística, passagem aérea, de despesa, de deslocamento, para você poder comunicar isso. Eu não imprimo livros e não vendo livros de graça. Então tem que ter esse equilíbrio, essa maturidade, não para abusar da boa vontade dos irmãos que querem colaborar, muito menos também para nós sermos abusados por pregadores e pastores desorganizados que às vezes sacrificam a nossa agenda e chega lá, já teve situações de eu ofertar a passagem aérea e ninguém da igreja saber que a gente ia estar lá 5 dias para dar treinamento para eles. E eu pagando as despesas para abençoar aquele povo, que era uma comunidade carente, num local de difícil acesso do Brasil. Bom, eu vou te dar mais 2 versículos. Salmo 30, versículo 2. Senhor meu Deus, a ti clamei por socorro e tu me curaste. E o que eu mais acho poderoso, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. É Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, citando Isaías 53, que é o texto célebre da cura, né? Receber a cura pela fé, se identificando com o que Cristo Jesus levou sobre si na cruz do Calvário. Temos muitos vídeos no canal já ensinando esses textos, então eu não vou chover no molhado, mas estou te dando uma chave para você entender por que no plural, dons de curar, na relação de 1 Coríntios capítulo 12. Te abençoo com essa palavra, te abençoo com esse devocional. Inscreva-se no canal, compartilhe com o maior número possível de pessoas, mande seu pedido de oração. Se você puder, participe financeiramente conosco para continuarmos gravando e disponibilizando esse material. Deus o abençoe, em nome de Jesus. Até o devocional de amanhã.